Eu gostaria de abrir com você a palavra de Deus em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Eu confesso que eu estou ansioso para pregar esta palavra. É algo que Deus tem ministrado ao meu coração já há alguns dias. Antes de lermos o versículo 23, tem uma frase do Paul Walsh, que é um pregador norte-americano. Ele diz que um homem que não tem todas as suas esperanças moídas a respeito dos seus próprios méritos, valor e justiça pessoal, jamais pode voltar-se para Cristo. Um homem que não tem as suas esperanças moídas a respeito dos seus próprios méritos, valor e justiça pessoal, não pode voltar-se para Cristo. E você vai entender nesta noite o porquê. Romanos 3, versículo 23. Eu gostaria, vai ser projetado aqui no telão, mas se você está com a sua Bíblia, abra sua Bíblia em Romanos 3, porque esta noite a gente vai ficar aqui, Romanos capítulo 3. Esta noite nós vamos nos ater no capítulo 3 de Romanos. Eu confesso que eu fiquei literalmente 3 dias estudando este versículo. Ontem, o último dia do terceiro dia, eu fiquei e Marilza disse: amor, para um pouquinho. Eu falei: então vamos dar uma volta na night. Ela falou: a gente vai para onde? Eu falei: vamos para a igreja. Entramos no carro e viemos para a igreja. Ela disse: para um pouquinho, senão vai bagunçar a tua mente. Aí viemos para a igreja, depois passei na casa da minha sogra, e cheguei em casa umas 22 horas, fui de novo para este versículo. E eu não tenho nenhum poder de convencimento, não tenho nenhum poder de transformação, de mim não tem nada, mas que nesta noite o Espírito Santo possa fazer uma obra linda no nosso coração. Que nesta noite o Espírito Santo possa fazer algo tremendo no seu coração. E a minha oração é que nós saiamos deste lugar nesta noite tocados pela santa palavra de Deus. Que nesta noite nós saiamos deste lugar leves, transformados pelo poder de Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos ler junto? Vamos lá? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mais uma vez. O que é o pecado? Quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que o pecado é a transgressão. Tudo aquilo que eu transgrido contra Deus, contra a sua palavra, é pecado. Tudo aquilo que eu faço contra a palavra de Deus, contra os princípios da palavra de Deus, é pecado. Nós temos o primeiro pecado registrado em Adão. Adão, a Bíblia diz que Adão pecou uma única vez, e por causa desse único pecado, aconteceu toda uma tragédia na raça humana. Todos nós recebemos do pecado de Adão. Agora, preste bem atenção, eu e você pecamos muito mais do que Adão. Quantos concordam com isso? Eu e você transgredimos muito mais do que Adão. Então, se o único pecado de Adão trouxe consequências drásticas para toda a humanidade,
quanto mais os nossos pecados. Porque nós pecamos todos os dias, irmãos. Nós pecamos em ações, nós pecamos em pensamentos, nós pecamos em palavras. Então, se o pecado de Adão trouxe uma consequência drástica para toda a humanidade, quanto mais os nossos pecados. Aí talvez você pense assim: ah, pastor, mas comparando eu e fulano de tal, o irmão tal, ele peca muito mais do que eu. Comparando eu com aquele cachaceiro lá da ponta da rua, ele peca muito mais do que eu. Deixa eu falar algo para você, meu irmão. Eu e você não seremos julgados pelos padrões morais nem humanos. Nós seremos julgados pelo padrão de Deus. Vou repetir. Eu e você não seremos julgados, comparados. O nosso pecado não é comparado com o pecado do outro. Nós não seremos julgados, firmados, embasados no pecado moral e nem humano. Nós seremos julgados pelos padrões, pelo padrão de Deus. Veja comigo Romanos 3,10. Vamos voltar um pouquinho. O que Paulo diz? Não há justo, nenhum sequer. Ele está dizendo que toda a humanidade, não foi encontrado um homem justo. Ele diz, nenhum sequer. Aqui, justo é sinônimo de reto, referindo-se a um padrão. A um padrão. E que padrão é esse? O padrão é a natureza e a lei de Deus. Entenda isso. Que o Espírito Santo possa trazer ao teu coração isso. O padrão que a Bíblia fala é o padrão, é a natureza e a santa lei de Deus. E a gente então encontra um gravíssimo problema. Por quê? Qual é o problema que a gente encontra? É que a Bíblia diz que ninguém em toda a terra, em toda a história, jamais pôde se conformar, ou seja, tomar a forma do padrão de Deus, da natureza de Deus e da santa lei de Deus. Eu acho que o som está um pouco alto, tá não? Se tiver, pode baixar um pouquinho, Gerson, por favor. Então esse é o problema, irmãos. Nenhum homem na face da terra, nenhuma pessoa na face da terra pôde ajustar-se ao padrão da santa natureza de Deus e da santa lei de Deus. No versículo 11 de Romanos 3 diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E prossegue dizendo no versículo 12: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Você observa aqui que o apóstolo Paulo está trazendo uma verdade profunda. Como alguém já disse, que os primeiros capítulos do livro de Romanos é como você trancar alguém numa cova, numa mais profunda cova, trancar essa pessoa ali. E essa pessoa fica naquela cova escura, trancada, onde todas as esperanças, toda a expectativa de vida, de salvação, se esgotam. E ela chega num profundo estágio de busca, tentando encontrar algo em que ela possa se agarrar, uma esperança em que ela possa se firmar. Se eu mandar você fechar seus olhos e balançar um molho de chaves aqui, você com os olhos fechados, isso não vai fazer diferença para você. Mas se alguém, eu já tenho aqui, Mira, mas muito obrigado. Dá essa para alguém. Você quer, meu irmão? É você. Qual o seu nome? Ah, é o Fábio. Tudo bem, Fábio? Se alguém for trancado
numa masmorra, então ela ouve aquele barulho de um molho de chave, ela vai reacender uma esperança de salvação, de livramento. Assim, segundo Paulo, segundo Romanos, é aquele que está encerrado numa condenação eterna. A lei exige do homem aquilo que ela não pode produzir na vida dele. Qual a função da lei? Mostrar a natureza caída do homem. Ou seja, a lei denuncia o nosso pecado. O apóstolo Paulo diz que nós conhecemos o pecado por causa da lei. Nós conhecemos o pecado por causa da lei. Então a lei, ela não tem o poder justificador. A lei, ela aponta a transgressão. Versículo 20 do capítulo 3. Vamos lá. Visto que ninguém, irmãos, que isso entre no seu coração, porque o que eu vou trazer nesta noite vai ser libertador para a sua vida. Amém? Vai ser libertador para a sua vida. Visto que ninguém, olha o que Paulo está dizendo, ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ou seja, eu posso praticar a lei, mas se eu tropeçar num pequeno preceito, eu recebo a condenação. E por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, eu não serei justificado diante de Deus pelas obras da lei, por aquilo que eu faço. Como eu já disse, em razão do que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É o que eu acabei de dizer. A lei, ela tem a função de apontar o nosso erro, de apontar a nossa transgressão para com Deus. E o propósito da lei jamais foi de servir de meio de justificação, mas veio para mostrar a natureza, revelar a natureza do pecado. Essa é a função da lei. Agora o versículo 21. Mas agora, 4 rapazes, vem aqui 4 rapazes, rapidinho. Eu quero que você entenda, 4 rapazes. Rapidinho, pode subir aqui. Olha o que Paulo está dizendo. Eu preciso fazer para que você entenda. Olha o que Paulo está dizendo no versículo 21. Agora sem lei, você vai ser a lei, ok? A lei. Sem lei, você vai ser a justiça. Não, vou pegar aqui, você é a justiça. A justiça. Você vai fazer o papel do homem pecador. Você é santo, mas você vai fazer o seu papel do homem pecador. Amém? Eu chamei 4 rapazes, vieram 4 homens casados, né? Se sentindo rapazes, mas amém. Olha o que, sem lei, se manifestou o quê? A justiça de Deus. Sem lei, eu quero que você entenda, irmão, sem a lei, então a lei foi colocada de lado. Então, sem lei, porque o homem não foi possível ser justificado pela lei. Então a lei foi, Jesus diz assim, eu vim para cumprir a lei. Jesus não veio anular a lei. A lei não foi nula, não foi anulada. A lei foi cumprida em Cristo Jesus. Então Paulo diz assim, sem a lei manifestou a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Alguém respondeu lá atrás? Fale forte, irmãos. Jesus, se manifestou a justiça de Deus. Jesus, testemunhada pela lei, e pelos profetas. Então aqui está a lei e os profetas. A lei não foi anulada. Aquilo que os profetas disseram se convergiu em Cristo, a justiça de Deus. Aquilo que a lei anunciou se cumpriu em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo, agora sem a lei, se manifestou Cristo, a justiça de Deus,
testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé do pecador que creu em quem? Em Cristo. Mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. O pecador creu, aquele que ouviu falar de Cristo creu, ele creu, e a Bíblia diz que não há distinção. Quantos estão entendendo? Então, aquele que era pecador se tornou justo por causa da justiça de Deus, que é Cristo Jesus. Fiquem só mais um pouquinho. Olha só. Todos que creem, e aqui está uma chave tremenda, a fé. Por isso que o escritor de Hebreus diz: sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Porque quando eu creio, essa fé vai me levar a uma prática, a um exercício da palavra. A palavra vai entrar na minha vida, e eu não serei um frequentador de igreja, eu não serei um religioso, mas eu serei alguém que foi justificado. O pecador foi justificado diante de Deus por causa da justiça de Deus. A maldição de toda a lei foi cravada, feita, justiça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, a lei está aqui, os profetas estão aqui. Então, a lei e os profetas, eles dão testemunha da justiça de Deus. Vamos continuar um pouquinho. A lei, ela não tem direito sobre nós que estamos judicialmente em Cristo. Romanos 8, não precisa abrir, não tem no slide também, mas Paulo diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus. Então, temos aqui a justiça que procede de Deus, Cristo, que pessoalmente apareceu na pessoa de Jesus. Cristo é a nossa justiça. Nós somos justificados, aceitos por Deus por causa de Cristo. Não é porque você é bonitinho, não é porque você é bonzinho, não é porque você paga suas contas, não é porque você ama sua esposa, porque você ama seus filhos. Isso não te dá direito de ser aceito por Deus. Porque a Bíblia diz que todos foram encerrados debaixo de uma condenação. Então, Jesus apareceu, e a justiça de Deus é transmitida ao crente por amor a Cristo, no ato da justificação pela fé. Então, a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, mediante a fé de quem? Daquele que creu. E não há distinção. Quando Paulo diz não há distinção, ele está se referindo a duas raças, o judeu e os gentios. Os gentios tomando todas as raças da terra. Não há distinção. Então, a justiça de Deus, muito obrigado, irmãos. A justiça, vamos dar um aplauso para eles, irmãos, para esses rapazes. A justiça de Deus, escuta, a justiça de Deus é caracterizada por uma série de antítese. Ou seja, parece que há um descompasso naquilo que a Bíblia nos ensina, parece, mas não há. Primeiro, a justiça de Deus é independente da lei. Contudo, ela é autenticada. Ela é autenticada. Essa palavra testemunhada quer dizer autenticada. Pela lei e pelos profetas. Então, é independente da lei a justiça, não depende da lei, mas ela é autenticada pela lei e pelos profetas. Nós lemos aqui no versículo 21. É livremente dada àquele que crê.
contudo, inteiramente paga pelo preço da redenção em Cristo. Vou repetir: é livremente dada a nós que cremos, no entanto, alguém pagou o preço, alguém pagou no meu lugar. É intrinsecamente santa, e no entanto justifica o pecador, como eu e você. A justiça é santa, nela não há nenhum vulto de pecado, não há nada que possa manchar a pessoa de Cristo. Contudo, essa justiça me justifica diante de Deus, aceitos para com Deus. Vou continuar. Isso ocorre através da fé, e não de obras. Como diz a teologia paulina do apóstolo Paulo, ele diz que esta obra, essa justificação, é dada no íntimo da pessoa, e é produzida pelo Espírito Santo de Deus. No momento que você recebe pela fé, o Espírito Santo atua dentro de nós, trazendo essa paz ao nosso homem interior. Ou seja, o mundo pode estar desabando, mas você tem a certeza de uma segurança no seu íntimo, essa paz que o mundo não pode dar, que as circunstâncias não podem te dar, mas essa paz somente recebe quem foi justificado diante de Deus. E o que é a fé? Quando se fala dessa justificação, irmãos, essa fé, ela não é apenas o ato de você levantar a sua mão e vir à frente aqui dizendo: eu recebo Cristo como meu Senhor. Não é apenas o ato de você sair lá do seu lugar e vir aqui ao púlpito e falar: eu recebi Cristo, eu recebi o perdão. A fé é uma propriedade da alma, nós podemos chamar de uma rendição a Cristo. Porque tem muita gente que vem na frente, levanta a mão, batiza, mas quando você procura, está na noitada. Ou seja, mas essa pessoa não veio à frente, essa pessoa não veio receber Jesus como Senhor e Salvador. Sim, ela veio, mas talvez a sua fé não foi suficiente, ou talvez até por algo emocional, no momento de uma música, de um apelo, mas ela não perseverou. Por quê? Porque não houve a justificação, ela não recebeu. Culpa do pastor? Não. Culpa dela? Não. Talvez não, mas porque é uma obra do Espírito. Mas o que eu tenho que fazer? O que Paulo diz? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto, com entendimento racional, e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa propriedade da alma, essa fé, é uma entrega. Por isso que o escritor de Hebreus diz que a salvação, ela é progressiva. Eu preciso sempre buscar salvação. Eu preciso me esforçar. Ah, pastor, mas você está dizendo aí que não vale o teu esforço. Escute, a graça, ela não anula meu esforço. A graça, ela tira o meu mérito. Vou repetir. A graça
não anula o meu esforço. A graça anula, tira o meu mérito. Eu tenho que me esforçar para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para vir na oração da madrugada, para vir para o culto. Eu tenho que me esforçar, porque a carne ela é terrível. A carne quer nos levar para longe. Nossos desejos carnais nos levam para longe de Deus. Isso eu tenho que me esforçar, me render. Agora, se eu não entender isso, eu vou ser um religioso, eu vou ser um frequentador de igreja, e eu nunca serei nascido de novo. E aqui é onde está o problema. Aqui é onde está o grande problema. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, sem exceção. Ah, pastor, mas eu sou um homem bom. Amém. Continue sendo bom. Ah, pastor, mas eu procuro cumprir com as minhas obrigações. Sim, é o seu dever, meu filho. Continue assim. Agora, Paulo diz: todos pecaram, colocando primeiro o judeu, o povo escolhido por Deus, e colocando os gentios, todas as nações. E os gentios, todas as nações, todas as religiões, falharam miseravelmente. Por quê? Porque eles tinham suas religiões, eles tinham seus dogmas, eles tinham suas bondades, suas boas obras, mas Deus não se impressiona com boas obras. Deus não se impressiona porque você é um cabra bom. Deus não se impressiona com isso. Segundo os judeus, o judeu ele se julgava bom. Nós temos os oráculos de Deus, nós temos as promessas, nós temos as alianças, sim, mas os judeus, igualmente os gentios, eram passíveis da severa condenação de Deus. Agora, põe para mim, Amaral, por favor, o primeiro versículo que nós colocamos, o primeiro slide. Todos pecaram. Rapaz, esse Amaral é rápido, né? Todos pecaram e carecem de quê? Da glória de Deus. Esse verbo carecer, tem outra tradução que diz, foram destituídos da glória. Então, esse verbo carecer, traduz como, exatamente como, ficam além, aquém da glória de Deus. No original, no texto original todos pecaram e não foram aprovados por Deus. Embora buscassem a aprovação, não foram. Porque aqui está o grande mal, o pecado. São encontrados em falta nessa busca pela glória, pela aprovação. É como literalmente aquele que desistiu da corrida. O verbo carecer no original dá a ideia de continuam ficando aquém da aprovação de Deus. E aí que está o grande problema. É isso que, embora os homens pensem que continuam se esforçando para avançar em direção a Deus, na verdade, como que corredores desqualificados, embora estejam ainda correndo, pensando que vão alcançar o alvo. Por exemplo, você recebe uma notícia nas manchetes dos jornais aqui de Palmas. Se você conseguir de um salto atravessar este lago e tocar do outro lado de Luzimangues, você vai receber uma fortuna que durante 1000 gerações depois de você não vai precisar mais trabalhar. Agora você tem que se esforçar. Então você fica um período a outro de uma Olimpíada, 4 anos, treinando salto. Você começa com 2,
tem uns que vai até 3, talvez alguns possam chegar a 4 metros. Aí chega o grande dia da prova, a multidão, pula o primeiro, pulou 1 metro, reprovou. Até que alguém, o que consegue pular mais longe, ele consegue 5 metros, mas ele ficou aquém do prêmio. Porque, embora treinou a vida toda, embora buscou a vida toda, e quanto mais fundo ele pular, mais propenso à morte ele será, porque todo aquele treinamento, ele ficou aquém do prêmio que estava lá na praia de Luzimangues. Uma fortuna que era para ele e as próximas 1000 gerações dele, ele ficou aquém. Então, é mais ou menos isso. O que esse verso está dizendo, no fato de pecarem, no fato de absorverem o pecado, eles se desqualificaram a si mesmos, mediante a prática contínua do pecado. Embora buscando a aprovação de Deus, eles ficaram aquém e continuam se esforçando, continuam lutando, continuam tentando, mas ficaram aquém. Meu Deus, eu preciso terminar essa palavra hoje, só faltam 7 minutos. Mas eu vou terminar no nome de Jesus. Então, quão triste e horrenda é a condição do homem. Então, a lei, ela te dá o diagnóstico, ela te dá a natureza do pecado, dizendo: você está desqualificado. Você pode tentar a vida inteira nos seus méritos, nas suas boas obras, na sua camaradagem, na sua bondade. Você vai tentar a vida toda, mas sempre você ficará aquém da aprovação de Deus. Essa é a má notícia. Agora, o Evangelho é de boas notícias. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O Evangelho, ele traz a má notícia para trazer a boa notícia. Por isso que é chamado as boas novas da salvação. Esse é o Evangelho. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deixa eu falar algo para você. Justificação é mais do que perdão. Quando a pessoa vem à frente, confessa seus pecados, ela é perdoada, ok? Vem o perdão, mas se não houver a justificação, ela continua lá no pecado. O perdão, ele livra o ofensor da penalidade da lei. Então, aquele que era réu, através do perdão, ele não sofre a pena da lei, mas o perdão não é justificação. Perdão não quer dizer, uma pessoa perdoada não quer dizer que ela nasceu de novo. Uma pessoa perdoada, ela sai daqui e ela pode envolver de novo no pecado. Mas ela aceitou a Cristo. Eu não gosto nem desse termo aceitar. É Ele que tem que nos aceitar. Amém? Então, ela foi perdoada, mas ela voltou para o pecado. Ela não foi justificada, ela não nasceu de novo. O perdão é necessário para a justificação, mas não é idêntico a ela. A justificação tem por escopo, ou propósito, ou finalidade, direto no caráter da pessoa. E aqui é onde entra a conversão. A justificação tem por intuito tomar o indivíduo e colocar retidão no coração dele.
Aquele que pecava não peca mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que traía sua esposa não trai mais, aquele que estava na pornografia, ele abandonou a pornografia, porque ele foi justificado diante de Deus, irmãos. Ele nasceu de novo. A justificação está vinculada à operação salvadora de Cristo ressurreto, ou seja, a natureza transformada. Salvação, justificação, fala de transformação da natureza, a mudança de natureza, a metanoia. Por isso Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Começa aqui. A nossa natureza, a justificação, escute isso, independe daquilo que você fez ou daquilo que você foi, mas daquilo que Cristo fez em favor da sua vida. Eu vou repetir, a justificação independe daquilo que você fez ou daquilo que você foi, mas depende única e exclusivamente daquilo que Jesus fez por você e por mim na cruz do Calvário. Gratuitamente, isto é, foi dada como presente, em troca de nada, Ele nos amou primeiro. A justificação custou um preço, um alto preço, tanto para o Pai, quanto para o Filho. Somente Deus poderia satisfazer a sua ira em Deus. Charles Spurgeon, ele diz assim: quando Isaac ia sendo morto pelo seu pai, bastou um cordeiro para que Isaac não fosse morto, mas aquilo serviu momentaneamente para Isaac, mas para nós, Deus ofereceu Deus. Somente Deus poderia suportar a ira de Deus. Por isso que Cristo deixou a sua glória, se encarnou, veio como homem. Filipenses diz que ele deixou toda a grandeza, a majestade, toda a pureza, toda a glória, e veio, tornou-se servo. Jesus, ele se torna homem, porque Deus, para justificar o homem, teve que descarregar a sua ira em Deus. A única vez que o pai separa do filho é na cruz do Calvário. Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Porque foi naquele momento que o pai virou as suas costas para o filho, por causa do meu pecado e do seu pecado. Então, gratuitamente, não foi necessário você fazer nada para ser salvo. Quando eu falo não fazer nada, nem algo que agradasse o coração de Deus, algo que trouxesse a aprovação de Deus. A Bíblia diz que é pela fé. Paulo diz: isso não vem de vocês, é coisa de Deus. Agora, essa palavra redenção, e aqui é o caminho para a conclusão. O que é redenção? A palavra grega redenção, ela indica como o preço que foi pago para um escravo. Redenção, ela se diz que é a liberdade que se alcança por preço pago. Eu sou livre. Por quê? Porque alguém pagou o preço do meu pecado, do meu erro. Agostinho de Hipona tem uma frase, ele diz assim: torna-me teu escravo, só então eu serei livre. Paulo escreve dizendo: eu sou prisioneiro de Cristo. Tem gente que pensa que liberdade é lá fora,
é tomando tudo e tomando todas, é vivendo uma vida desregrada lá fora. Quando eu me converti, eu lembro que meus amigos disseram: coitado do Ronaldo. Só que eles não sabiam que eu estava saindo do cativeiro e vindo para a liberdade em Cristo. Só quem foi justificado por esta verdade, por esta palavra, que o Espírito Santo fez algo na tua vida, é que pode entender. Como assim? O cara está numa luta terrível, mas está feliz da vida. Porque eu sou prisioneiro de Cristo. Eu era escravo lá fora, eu era escravo do álcool, eu era escravo das drogas, eu era escravo da pornografia, eu era escravo das noitadas, mas hoje eu sou livre em Cristo Jesus. Isso não tem mais poder sobre a minha vida. É isso, querido, é a redenção. Nós fomos justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. A liberdade que foi pago, é o preço, literalmente está falando que indicava o preço pago para comprar de volta um escravo ou cativo, tornando-o livre pelo pagamento de um resgate. Oh, meus irmãos, fomos resgatados do império das trevas. O apóstolo Paulo diz: fomos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. O nosso tema profético é amar Jesus. Agora, eu jamais descobrirei a beleza de Cristo se eu não sentir no meu coração a justificação que me foi dada na cruz. De mim mesmo, eu não posso amar a Cristo pela minha força. Isso é obra do Espírito Santo para aquele que foi justificado pela fé. Por que tem muita gente que acha difícil o culto de 1h30? Essa semana, não sei se a pessoa está aqui, tomara que não, meu Deus. Essa semana eu conversando com alguém, ela falou assim: não, fulano está indo na igreja tal, porque lá o culto é mais rápido. Aí ou seja, um culto de 1h30, 1h40, que seja 2 horas, ela não consegue ficar. Agora me diga, como que essa pessoa vai fazer na eternidade? Se ela não consegue ficar 2 horas dentro, ouvindo uma mensagem, tendo comunhão, adorando, derramando-se aos pés do Senhor. Ela já quer que o culto acabe para ela correr para fora. Será que Deus é tão injusto que vai levar essa pessoa para o céu? Com certeza, irmãos, não. Se eu não posso parar para ouvir uma mensagem, porque o culto não é para pedir bênção, nós estamos aqui para entregar algo para Ele, amém? Isso é culto. Culto é o dia da rendição, da entrega, da adoração. Eu vou entregar a minha vida, o meu coração, eu vou entregar tudo o que sou, o que tenho para Ele, a minha vida é dEle. Isso é culto, é você entender, eu estou indo à igreja para reunir a família, reunir com minha família, para cultuar a Cristo, para adorá-lo, para dizer que Ele é o nosso maior tesouro, Ele é a nossa vida, Ele é tudo. Russell Champlin, ele diz assim: falando da justificação, ele diz: de ser alguém comprado, aliás, da redenção, falando da redenção dessa compra do escravo, de ser alguém comprado de seu miserável estado de servidão,
ao pecado, a fim de receber a exaltada vida dos lugares celestiais, criaturas não mais escravizadas, mas verdadeiros filhos de Deus, filhos do rei, iguais ao seu irmão mais velho em sua natureza e herança, que é o Senhor Jesus Cristo, o qual mediante o preço de seu sangue libertou os cativos e através da atuação de seu Espírito Santo transformador, ele os despede de seus trapos de servidão, revestindo-os com a sua própria natureza, a fim de que sejam verdadeiramente filhos em todos os sentidos do Pai Celeste. Redenção é essa libertação. Alguém foi lá e pagou um alto preço por mim, miserável pecador, perdido nesta vida, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa redenção, queridos. Porque, como eu disse há domingos atrás, você pode passar a vida toda frequentando a igreja e nunca nascer de novo, porque você não se rendeu, porque você era apenas um espectador da fé. Não, eu gosto do ambiente, eu gosto, já estou dando até a paz do Senhor para os irmãos, paz do Senhor, irmão. Amém, é um bom começo, mas se eu posso te dar um conselho, se renda a Cristo. Se renda a Cristo. Richard Sybels, não sei se eu estou falando esse nome certo, mas ele diz assim: Cristo é a pérola daquele anel. Cristo é o tema, o centro em que convergem todas aquelas linhas. Remova Cristo e o que sobra. Portanto, em todas as Escrituras, cuidemos para que Cristo não nos escape. Sem Cristo, tudo é nada. Fique de pé.